Olá, bom dia pessoal. Hoje é um dia bastante importante para mim, que quero compartilhar com vocês uma parte muito íntima da minha jornada espiritual e da minha vida como ser humano. Com o tema, presta atenção, é bem forte. Minha jornada mediúnica e o despertar da missão. Já há algum tempo eu venho sentindo que devo passar, né, essas descobertas, essa minha vida, essa minha experiência para vocês. E eu, como sempre, muito teimosinha, sempre achando que são coisas da minha cabeça, eu fui deixando, fui protocolando, fui deixando o tempo passar. Agora chegou o momento. Chegou agora num momento que não dá mais para deixar, porque eu estou sendo bastante cobrada, que isso tem que ser passado para frente. Eu tenho que dar, de uma certa forma, informação sobre a minha vida e também para que vocês entendam essa jornada que não é fácil e que muitas pessoas passam pelo mesmo que eu passei, pelo mesmo que acontece com muitas e muitas pessoas, uns mais, outros menos, mas todos nós somos iguais. Com personalidades diferentes, claro, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a minha jornada mediúnica e o despertar da missão. Então é bastante importante. Desculpa, olhei para lá porque a minha gata achou alguma coisa interessante ali e me chamou a atenção. Desculpa. Mas vamos lá. Eu sou Maria Célia Marangal, terapeuta holística. E quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha vida mediúnica. Na minha infância, os primeiros sinais mediúnicos que eu tive, me lembro que aos meus 5 anos de idade, comecei a ver anjos que falavam comigo. Isso é que eu me lembro, aos 5, mas eu creio que já acontecia alguma coisa antes. Então, no meu modo de pensar, na minha maneira de hoje me autoconhecer e saber quem eu sou, eu acredito que eu nasci, né, com tudo isso já aflorado. Eu já pedi para vir assim, de uma certa forma, né? Então, eu via e ouvia esses anjos de uma forma assim nítida, nitidamente. Eu não tinha dúvida daquilo que eu estava vendo e ouvindo. A dificuldade de crescer num ambiente que não era propício, naquela época não se falava sobre isso, então isso eu cresci num ambiente que me reprimia, sabe? Eu fui imensamente reprimida. Então eu não podia falar, era uma coisa assim muito difícil para mim. E na minha infância, ver e ouvir o que os outros não viam era assustador e incompreendido, né? Então, naquela época, isso tudo era muito assustador. E a gente era taxada de louca. E no fundo, né, tem um pouquinho dos parafusos fora do lugar, mas até a gente entender isso, demora um pouquinho, né? Eu tô aqui tentando me descontrair, gente, porque não é fácil falar da gente mesmo. Isso é difícil, tá? É uma missão dificílima que tô aqui ensaiando e faz um vídeo e deleta, faz outro e deleta. Chegou uma hora que eu falei, não, hoje vai. Hoje tem que sair, não sei de que forma, mas vai ter que sair. Então vamos lá. Em vez de acolhimento, eu recebi repreensão. Eu apanhava muito quando falava o que eu ouvia e previa. Então, isso para mim era muito doloroso, não era fácil. Me lembro que passava mais tempo isolada, chorando atrás da casa, do que brincando.
Era um sofrimento para mim não falar tudo o que eu via que eu ouvia. Eu queria falar, eu achava aquilo interessante e eu gostava, eu adorava ver aqueles anjinhos. Eram 3 anjos. Lógico que, de acordo com cada percepção, de acordo com cada pessoa, daquilo que a gente cresce ouvindo, nas crenças que nós somos criados, eu via aquele anjinho no qual a gente via na maneira que nossos pais nos ensinavam. Então eu via 3 anjos muito lindos, bochechudos, aqueles rostinhos redondinhos, com aqueles cabelinhos todos cacheados, uma roupinha branca e pequenos, eu não via eles de tamanho adulto, era 3 crianças na realidade, mas muito bonitos. Eu via não, eu vejo, eles ainda estão comigo, graças a Deus ainda continuam aqui comigo. Aos meus 12 anos, eu comecei a pensar que eu era louca, porque eu fui tão reprimida, eu apanhava tanto quando eu falava dessas coisas, e, nessa conversação nesse entrosamento com os meus 3 anjinhos, do mesmo jeito que vinha notícias boas, vinha coisas não muito boas também. Então, quando eu falava coisas absurdas, aí é que o negócio pegava, aí é que ficava ruim para mim. E aí eu fui ficando uma pessoa muito cética, eu queria prova de tudo, eu queria que aquilo tudo parasse, que aquilo se tornou ser um sofrimento para mim. Aí eu comecei a chorar atrás da casa, desabafar com eles e pedir para eles ir embora, que eu não queria mais, né? Então, nos meus 12 anos, eu comecei a pensar que eu era louca. Falei, não, isso é loucura, eu tenho que parar com isso, né? Eu não encontrava respostas, e foi então que iniciei a minha busca espiritual e as dores. A partir do momento que eu comecei a falar que eu não queria, eu não gostava mais daquilo, aquilo que, no entanto, eu brincava, eu achava maravilhoso, de repente eu comecei a desgostar daquela companhia e eu já não queria mais. E aí eu passei a sofrer sozinha, eu comecei a me silenciar. Até minha mãe, eu lembro que eu ouvia minha mãe falando para as comadres dela, que graças a Deus a Célia parou com aquelas loucuras, não fala mais, né? Ela não vê mais nada. Que aí tinha me colocado no catecismo, né? E eu comecei a desenvolver os estudos da catequese. Então, a minha mãe achava que graças àqueles estudos eu não via mais nada. Só que eu me calei, não é que eu não via, simplesmente eu abafei aquilo que eu queria tanto comunicar e falar para as pessoas que eu achava interessante. E olha, gente, acontecia, era coisas assim que me marcou muito. Acontecia todas as informações que eles me passavam, acontecia mesmo. Era assustador até para mim, né? Uma criança, totalmente criança. É interessante, hoje eu dou risada, mas quem está passando no momento é desafiador, né? Em todas as doutrinas que eu passei, eu estudei as doutrinas assim de forma acirrada. Eu nunca fui numa igreja para passear e achar que lá é gostoso. Não, eu entrava, eu começava a me aprofundar e assim foi. Muito compromissada com o trabalho espiritual. Mas para o outro, para o meu próximo. E o meu desenvolvimento fluía na vida do próximo como nunca. Era assim que funcionava. Então, eu comecei a me isolar de tudo e fazer só em prol ao próximo. Então, eu adotei isso para mim e assim foi as minhas experiências, minha jornada em todos os trabalhos espirituais, nas doutrinas que participei, onde eu colocava a minha mão, a pessoa dava um testemunho. Só que eu ficava feliz pela pessoa, mas por mim e comigo mesma eu não ficava feliz. Por quê? Porque eu estava cada dia me sentindo mais reprimida, cada dia me sentindo mais, digamos assim, por que eu sou triste? Por que eu não sou feliz? Por que comigo tudo é difícil? Então, quanto mais a espiritualidade me usava para trabalhar em prol ao meu próximo, mais revoltada e triste
e com autocobrança, com autocrítica, comigo mesmo eu ficava. Era assim que acontecia. Então, nesse meio de tempo, eu já estava na parte da adolescência, quando eu comecei a deixar, a passear, digamos assim, em várias doutrinas, eu comecei a fazer isso com meus 35 anos. Até então, eu iniciei no catecismo e lá eu continuei. Depois eu comecei a ficar com muitas dificuldades, com muita tristeza, com muitas depressões, com muitas doenças no meu corpo físico. As coisas foi assim, não fluíam para mim e eu continuava ajudando as pessoas. Até que eu saí, né, daquela doutrina que eu estava e fui para outra. Aí eu comecei meu passeio doutrinário. Cada uma delas, uma eu fiquei 12 anos, a outra eu fiquei 5, e na outra eu fiquei mais 12, e assim foi. Eu sempre trabalhava muito, me dedicava muito, estudava muito em todas. E assim foi a minha jornada. E cada vez aquilo aumentando mais e testemunhos grandiosos aconteciam. E aquilo me perturbava cada vez mais. Então, foi aí que eu comecei a questionar. Mas por que para mim nada acontecia? O que acontece comigo? Por que eu estou cada vez mais doente, eu estou cada vez pior? E fui me afundando no meu próprio vazio existencial. Eu tinha um vazio dentro de mim, muito grande. E eu não conseguia entender. Foi quando eu comecei a me revoltar a cada vez mais, né? Como eu já disse, e fui deixando aquela fluidez de negatividade, de tristeza, de tomar conta de mim, ao ponto que falei assim para essa galerinha: chega, não quero mais, nem para mim nem para os outros. Vamos parar com essa brincadeira? E assim aconteceu. Quando isso aconteceu, eu já tinha vindo de Mato Grosso para cá, eu já estava aqui em Álvares há 8 anos atrás. Eu estava muito revoltada e vim para cá e não sei se era bem aquilo que eu queria, e muita confusão mental na minha mente, muitas incertezas, muitas inseguranças. E cheguei de volta e eu já sabia que eu ia voltar. Eles já tinham me falado, aí nesse meio de tempo, eu já estava numa religião no qual, devido às doenças, devido a toda essa tristeza, eu busquei o espiritismo. E me ingressei no kardecismo estudando sobre a mediunidade. Foi quando eu compreendi que tudo aquilo que se passava comigo não era loucura. E comecei a estudar. E fui tratando, né? Conhecendo, me autoconhecendo, não de uma forma eu fazendo busca interior, mas de uma forma de conhecimento dentro da mediunidade. Então, para mim, no meu ponto de vista, foi ótimo, maravilhoso. Eu aprendi muita coisa, descobri muita coisa, mas dentro daquela redoma espiritual. Não dentro do meu eu, dentro da minha busca interior. Eu não conseguia ter essa visão ainda. Foi quando eu descobri que eu tinha a mediunidade ostensiva. Foi nesses estudos, dentro do kardecismo, que eu entendi sobre isso. E a mediunidade ostensiva refere-se à capacidade de perceber a presença de espíritos através de sensações, visões e audições. E foi aí que eu comecei a me desenvolver, aprendendo a lidar com essa experiência. Então, a partir daí, as coisas começaram a ir clareando. Só que, olha, você vê que interessante. Quando eu comecei a me autoaceitar como médium, que tinha 2 etapas para ser concluída na minha vida: o lado espiritual e o lado Maria Célia, meu lado humano, né? O meu eu pessoal. Então, quando eu primeiro fui tratada desse lado mediúnico, trouxe o conhecimento, fui sendo lapidada, aí é que a coisa começa a doer. Porque eu fiquei muitos anos da minha vida na revolta, nas experiências amargas, nas experiências de revolta, muita revolta
comigo, com a minha vida, comigo mesma e com Deus. Eu tinha uma revolta total com tudo e com todos. Isso aconteceu, foi assim a minha vida. Mas mesmo com esse conhecimento, a revolta e a dor ainda habitavam no meu coração. E chegou a hora do despertar da cura interior. Veja bem, durante o processo doutrinário, eu lapidei o meu lado doutrinário, o meu lado espiritual, daquelas experiências mediúnicas que eu não entendia sobre aquilo. Então, eu aprendi o que é mediunidade, me aprofundei nisso e fui estudar. Agora veio o despertar e a cura interior, o despertar da minha consciência. Foi quando cheguei a uma crise total. Síndrome de burnout. Aí sim, a coisa piorou um pouquinho mais. Quando entendi que precisava de ajuda terapêutica, e foi aí que tudo começou. Foi num processo de muita dor, muita dor. Precisei da ajuda psiquiátrica e, paralelo a esse tratamento, eu comecei o tratamento com a terapia holística, iniciando todo o processo de cura interior. O verdadeiro encontro comigo mesma começou quando me permiti ser cuidada. E é aí que está o ponto-chave da nossa história. A gente deixa a negatividade, o revolto da vida aflorar em nós. E a gente acha que damos conta sozinhos. E não, não é verdade. Nós não damos conta sozinhos, nós precisamos de ajuda sim. O autoconhecimento profundo não é igual aquele que a gente fica vendo em revistinhas e rolando por aí algumas páginas na internet que a gente vai se autodescobrir. Não é bem assim. Nós precisamos de querer. Querer muito e aceitar a ajuda. Essa que é a diferença. Isso é que faz a diferença na nossa vida. Então, quando eu me permitir esse autocuidado, começaram-se as curas das feridas profundas. Olhar para a minha criança interior, desbloqueando meus traumas e as minhas crenças limitantes. Aí dói. A dor é grande, não é fácil. Acessando a minha criança interior e restaurando a minha essência, fiz o acolhimento a mim mesma como nunca. Era isso que faltava em mim. Era isso que eu não conseguia ver. Era isso que eu ainda não tinha descoberto. E iniciei o meu processo de cura interior, o meu autoconhecimento, encontrando com o meu propósito de vida. A minha missão e atuação como terapeuta holística. Então, depois que eu passei por todo o processo do meu autoconhecimento, das minhas curas, do meu autoconhecimento, não que isso acabou, tá? Deixando um leque aqui para vocês, eu continuo sendo humana, eu continuo tendo as minhas vibrações de altos e baixos, isso é natural. A diferença é que agora eu estou aprendendo a lidar com isso e não permaneço mais na queda. Quando vem um vacilo, eu já me reorganizo, já consigo lidar com essa situação de uma forma bem mais rápida, bem mais ampla. Então, agora tem o gatilho. É essa a diferença entre uma pessoa que já se lapidou, uma pessoa que já fez o seu despertar, para aquela outra que ainda não fez o seu despertar. A diferença entre nós é apenas essa. Nós não somos nem melhores e nem menores e nem maior do que ninguém. Nós somos todos um. Nós somos todos um. Certo? Eu gostaria de deixar esse parêntese para vocês. Então, foi assim que eu descobri a minha missão de vida. Então, se eu sou terapeuta hoje, foi uma escolha minha, na minha descoberta da minha missão de vida, na minha descoberta quando eu encontrei com a minha essência. Então, eu descobri o que eu vim fazer aqui neste planeta, o porquê que eu estou aqui e agora, junto com vocês, nessa minha evolução, certo? Junto com essa evolução planetária. Por que eu estou aqui neste momento?
Foi então que eu abracei, né, essa minha descoberta missionária e tudo fluiu na minha vida porque eu encontrei o meu propósito de vida. Aí é onde vem essa alegria, esse prazer de viver, mesmo no meio das dificuldades. Quando a gente descobre o nosso propósito de vida, tudo flui. A nossa vontade, o nosso desejo, a nossa perspectiva de vida, a nossa maneira de pensar, tudo muda, tudo é diferente. Por isso mesmo que hoje eu afirmo para vocês de todo o coração, sou feliz de verdade. Eu amo esta Maria Célia. Eu amo ela. E depois, e antes, veja bem, a minha história lá no início, eu fazia para quem? Para o outro. Eu amava o outro. Mesmo assim, eu conseguia, através das misericórdias divinas, que não sou eu, nunca eu fiz nada por ninguém. Mas a misericórdia divina me usava para aquela pessoa ter aquela cura que ela estava buscando por causa também dos nossos merecimentos. Agora, eu me amo, em primeiro lugar. Então, aquela fluidez que já existia em mim de fazer pelo meu próximo, simplesmente ela mudou 100% a perspectiva dela. Agora é com muito mais garra, com muito mais vigor, com alegria, com compaixão, com misericórdia, com amor incondicional pelo meu próximo. É isso que mudou. Vocês estão entendendo a diferença? Quando a gente se encontra, a gente flui, vem de dentro. É natural, é gostoso, é prazeroso. É isso que muda na nossa vida. No tratamento holístico, nós vamos nos moldar lapidando todo o nosso ser. O autoconhecimento traz libertação e transformação de vida. Então foi isso que aconteceu comigo, que é o que eu acabei de falar para vocês aqui agora. O autoconhecimento me ajudou a descobrir e aceitar o meu propósito. Certo? Vocês estão entendendo agora a minha explicação? Entendendo a missão de servir e ajudar a mim mesma, o próximo, assim comecei a minha jornada dos estudos da física quântica multidimensional e os cursos da terapia holística, onde eu estou graduada em várias técnicas. Então foi assim que toda essa mudança de vida, todo esse novo propósito se iniciou na minha vida. Hoje, com mais de 60 anos, um pouquinho só, tá? A vivência e aprendizado, desperta e consciente, eu estou aqui, neste exato momento, pronta para ser instrumento de luz na vida de quem busca cura e reconexão com a alma, com a sua própria essência. Estou aqui pronta para te auxiliar. Então, já encerrando, é assim, pronta com todo esse vigor, com todo esse gás, com todo esse desejo ardente que brota do coração, essa força interior que vem com muito amor e dedicação para auxiliar o meu próximo a se despertar e ser essa nova pessoa, essa nova vida, esse novo ser cheio de brilho e luz. É para isso que eu vim. Hoje eu agradeço todas essas experiências dolorosas que eu passei. Quando eu lembro de cada detalhe e de cada item que ainda me causam dor, não esqueçam, eu ainda sou humana, eu ainda tenho sentimentos, a gente ainda está sendo lapidada. Eu ainda não concluí o meu processo, porque a minha vida continua. Nós estamos aqui num planeta de Matrix, né? Um planeta que é a Matrix que dirige esse nosso momento. Então é difícil falar eu saí. Não saí, não tem como sair da Matrix. Agora, enquanto estamos aqui. Então, a nossa vivência de altos e baixos, de sentimentos ainda continua, mas como eu disse lá no início, o que muda é a maneira de lidar com isso tudo, tá bom? Para encerrar, essa partilha e esse ciclo de dor, de cura e renascimento,
Se você chegou até aqui comigo, então saiba que nada na nossa vida é por acaso. Os desafios que enfrentamos são convites da alma para o despertar. Então, quando você estiver passando por um desafio, faça assim como eu. Lembre que os nossos desafios é um convite. Ele não veio para nos aborrecer, ele veio para nos aprimorar. Veio para que nós possamos usar aquilo que não está encaixando, aquilo que não está bom. Epa, pera lá, Maricela, hoje aconteceu uma coisinha que te chateou. O que é que você ainda não aprendeu? Então, nesse novo propósito de vida, eu jamais olho para o outro e falo, poxa, você me ofendeu, aconteceu isso porque você. Não, não é o outro, sou eu. Quando algo acontece comigo, eu jamais olho para o outro, eu olho para mim. Maria Célia, ó, o que está acontecendo? Se você entristeceu, se você se chateou, se algo deu errado, o que você não aprendeu ainda? É assim que funciona, tá bom? É um recadinho importante para você, preste atenção nisso. Então, tudo isso serviu para me trazer até aqui preparada, inteira, consciente da minha missão. E é com esse coração restaurado que eu estendo a minha mão a quem sente o chamado da cura e do reencontro com a sua própria luz. Se você sente esse chamado, que a minha história inspire você a acolher a sua sensibilidade com força e a sua dor como semente de transformação. Lembre-se, você é luz. Não se esqueça disso. Você é luz. Você nasceu para brilhar. Se você se sente sensibilizado, compartilha esse link. Faz o seu comentário aqui. Deixa a sua experiência. Faça a sua pergunta. Assim você está contribuindo para que possamos alcançar mais pessoas que necessitam sentir-se acolhidos. Pessoas que estão entristecidas, que estão naquelas marés difíceis, igual eu fiquei quase 60 anos da minha vida. Vamos ajudar o próximo para que não fique mais assim. Me ajuda a ajudá-los, tá bom? Você encontra o meu contato aqui embaixo desse vídeo. E eu te agradeço de todo o coração por ter chegado até aqui comigo. Muito obrigada. Um dia cheio de luz para você. Gratidão.